Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do Catequizando-me. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a Sagrada Escritura. No vídeo anterior, nós abordamos a revelação divina em sua transmissão através da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério da Igreja. Então, nesse vídeo, nós vamos falar especificamente sobre a Sagrada Escritura, que vai ser o passo anterior de nós entrarmos na profissão de fé, no creio propriamente dito, no nosso próximo vídeo. Então, nesse artigo 3 dessa primeira grande parte do Catecismo da Igreja Católica, nós iremos falar sobre a Sagrada Escritura. Ele se inicia no parágrafo 101 e nós vamos até o parágrafo 133. Depois, como hábito do vídeo, do canal, nós vamos fazer a leitura do resumo desta parte, que vai do parágrafo 134 ao 141. Certo, meus queridos? Pois bem, o que nós compreendemos como Sagrada Escritura? Sagrada Escritura nós compreendemos como a própria revelação da Palavra de Deus. O próprio Deus, ele vem ao encontro do homem através de uma linguagem humana e nos revela, através das palavras, a sua intenção de amor, a sua intenção de salvação, a sua intenção de convivência com o homem, se colocando numa situação, digamos assim, de expressar-se por línguas humanas. Okay? Nesse primeiro parágrafo desse artigo 3, cujo título é Cristo, palavra única da Sagrada Escritura, ele apresenta a seguinte informação: na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, a palavra de Deus, expressa por línguas humanas, fizeram-se semelhantes à língua humana, tal como outrora o Verbo do Pai eterno, ou seja, o próprio Cristo, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens, e esse semelhante aos homens, com exceção do pecado. Okay? E ele complementa aqui no parágrafo 102. Lembrai-vos que é uma mesma palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é o mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Nós podemos ver aqui no finalzinho do parágrafo 102 que ele apresenta essa informação. Essa informação ela é retirada dos próprios escritos de Santo Agostinho, em que ele apresenta que o próprio Deus que se revela, o próprio Deus que assume a nossa condição humana, é este Deus que exprime suas palavras de modo que nós possamos entender, conviver e nos aproximar dele por suas palavras. E é por esse motivo que até no parágrafo 103 dessa introdução, a própria Igreja ela venera as Sagradas Escrituras, assim como ela revela o próprio corpo do Senhor. Porque Cristo é a palavra viva de Deus, contida nas Sagradas Escrituras, o próprio Cristo nos fala, o próprio Cristo revela toda a bondade, todo o amor de Deus, e esse mesmo Cristo que está presente na Sagrada Comunhão, na Eucaristia propriamente dito. Então, essa veneração do pão da vida, essa adoração de Cristo, propriamente dito, a forma como a Igreja venera, é tal qual existe a veneração da palavra. Por isso que quando, na celebração da Santa Missa, nós temos a liturgia eucarística, a liturgia da palavra, o sacerdote, ele profere as palavras sagradas e ele faz a consagração todas em persona Christi. É o próprio Cristo lá que proclama, que anuncia e que faz a consagração das espécies para que a hóstia ela seja transformada no corpo e no sangue, na alma e na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui que a Sagrada Escritura é a própria palavra, é o verbo divino. É aquele verbo, é aquela palavra que tudo criou, que tudo originou, que está presente lá na Sagrada Escritura e que age através do Espírito Santo na nossa vida. E aqui ele termina no parágrafo 104 dessa primeira parte, ressaltando: na Sagrada Escritura a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro do seu Filho e com eles fala. Essa é a parte do Dei Verbum, presente aqui no Catecismo da Igreja Católica,
do parágrafo 21 da Dei Verbo. E a Sagrada Escritura, nós temos ela como inspiração de verdade, como Deus falando aos homens e os homens, eles transmitindo essa palavra, essa vontade de Deus aos outros homens de uma forma inspirada, pela ação do próprio Espírito Santo. Por isso que nós temos Deus como autor da própria Sagrada Escritura. Sob inspiração do Espírito Santo, a igreja ela reconhece que Deus, propriamente dito, fala aos homens e os homens eles transcrevem aquilo que é inspirado pelo Espírito Santo dentro das condições históricas, dentro das condições de vivência da comunidade naquele período e nos transmite a vontade de Deus. Por isso que nós temos dentro da Sagrada Escritura o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e nós sempre analisamos e lemos a progressão da economia da salvação perante as inspirações que nos levam até Cristo. Ok? Então, aqui no parágrafo 106, a partir de uma citação da Dei Verbo, o Catecismo da Igreja Católica também coloca a seguinte afirmação. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, dos quais se serviu fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que ele próprio queria. Então, aqui nós temos Deus inspirando, os homens aceitando essa revelação, escrevendo a própria palavra de Deus e transmitindo essa palavra de Deus dentro da história da salvação e da história da Sagrada Escritura. Os livros inspirados, portanto, eles ensinam a verdade. Mas a gente tem que ter cuidado de observar que dentro dessa Sagrada Escritura, saber o comportamento e o teor do valor da qualidade dessa Sagrada Escritura. Ele coloca aqui no parágrafo 108 que a fé cristã ela não é a religião do livro. Quando nós estamos falando sobre a Sagrada Escritura, quando nós estamos falando sobre as inspirações que fizeram com que os seus autores a escrevessem, com que essa transmissão da inspiração divina fosse colocada em linguagem humana de forma escrita, a gente não precisa e não deve achar que é um livro de história apenas. É uma religião do livro, como se fosse um conto ou um passe de mágica. Nós temos que observar que o Catecismo da Igreja Católica, a própria Igreja, ela apresenta a informação aqui no parágrafo 108 de que o cristianismo e a religião da palavra de Deus não é uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Ou seja, a palavra de Deus ela não inicia e morre nela mesma. Ela produz frutos. É o próprio Cristo, é o próprio Deus que fala conosco através das suas palavras e age, atua, independente do tempo, independente da circunstância, perante os homens, para lhes apresentar essa proposta de amor, essa proposta de salvação. Nenhuma palavra que vai, igual o próprio Cristo diz no Evangelho, ela volta e ela retorna sem uma transformação. Então nós temos que estar bem atentos com relação a isso, para não imaginar que a Bíblia é apenas um livro histórico. Ela conta fatos ocorridos, ela tem o seu teor teológico, ela tem o seu teor de interpretação, mas nós não podemos analisar a Bíblia apenas como um livro histórico, achando que ele é simplesmente um escrito de um povo que inicia e se encerra em si mesmo a partir de um ponto de vista ou de uma história sem nenhum significado da ação de Deus perante esse povo. Ao mesmo tempo que a gente não deve, observando o cenário da Sagrada Escritura, querer ter uma interpretação ou uma visão de versículos isolados, versículos separados, e acho que a gente vai falar um pouquinho aqui mais para frente a partir da tipologia, certo? Então, Cristo, que é essa palavra viva, a palavra eterna de Deus pelo Espírito Santo, inspira os homens tanto na escrita quanto na compreensão dessa Sagrada Escritura, ok? Esse Espírito Santo que inspirou os homens a escreverem a Sagrada Escritura, ele é esse próprio Espírito que nos fala de maneira
a inspirar os homens a também reconhecer a interpretação da Sagrada Escritura e descobrir a intenção dos autores a partir de estudos e do modelo com que nós podemos nos certificar do cotidiano, da vida, de como era a situação histórica, política, religiosa, social daquela população, daquele povo na época. Por isso que aqui, no parágrafo 110, ele coloca que, para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições da época e da cultura deles. O gênero literário em uso naquele tempo, os modos então correntes de sentir, de falar, de narrar. Lembra que aqui no comecinho nós falamos que Deus ele fala através de palavras humanas, ele inspira o homem a escrever, ele inspira o homem a observar a história e compartilhar com o povo essa inspiração divina, propriamente dita. Então ele não deixa o ser humano de uma forma neutra. Ele não age como se ele estivesse falando ao ouvido do profeta, ao ouvido do autor do livro, e o autor estivesse sentadinho lá escrevendo, redigindo o texto, conversando com Deus. Não. Através da inspiração, através dos fatos ocorridos, através do comportamento, dos hábitos, do modo de agir, modo de falar do povo, Deus inspira esse povo e eles suscitam os escritos, a tradição e nos revelam a vontade de Deus a partir dessas inspirações. Por isso que aqui também, no parágrafo 111, o Catecismo da Igreja Católica coloca que a Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito que foi escrito. Então nós temos aí a exegese, a hermenêutica, que nos traz presente uma interpretação da Bíblia e nos traz presente uma atualização desse texto, não no sentido de que ele é desatualizado, mas no sentido de trazer presente aos dias atuais aquela intenção, aquela mesma cultura, aquele mesmo motivo das Escrituras e aquele mesmo momento que aquele povo passava de sofrimento, de alegria, enfim, as diversas situações que levaram o escritor inspirado por Deus a escrever o livro sagrado, nós temos que também trazer presente na nossa realidade e interpretar aquela intenção de escrita. Aqui ele continua que o Concílio do Vaticano II, né, ele traz 3 indicações para uma interpretação das Escrituras conforme o Espírito Santo em sua inspiração para o escritor. Um primeiro ponto a ser analisado é prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da escritura inteira, certo? Pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração aberto depois de sua Páscoa. Então a gente não deve pegar uma interpretação de versículos isolados, achar que ele está dizendo isso, fazer uma interpretação aleatória, sendo que toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura, ela possui uma unidade e ela deve ser analisada, lida, interpretada, orada a partir de todo o plano de Deus perante a história do seu povo. E aqui, no segundo item de critério importante para a leitura e interpretação da Sagrada Escritura, ele coloca que ler dentro da tradição viva da Igreja inteira. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da Palavra de Deus e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Ou seja, da mesma forma que nós temos que prestar atenção no primeiro ponto de critério para uma interpretação da Sagrada Escritura, que é prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura como inteira, não querer ficar isolando as partes e pegando versículos específicos sem uma interpretação correta. Nesse mesmo sentido, a leitura deve ser dentro de uma tradição apresentada pela Igreja, que já tem toda a sabedoria, todo o conhecimento das intenções dos autores, para que nós possamos levar dentro dessa tradição, daquilo que a Igreja nos fala a partir da sua interpretação do magistério da palavra viva da Igreja, aquilo que o Espírito Santo inspirou e aquilo que nós temos como conhecimento das condições históricas, das condições de convivência, das condições de como o autor, através da inspiração do Espírito Santo, observou
um cenário, observou uma situação e pôde redigir esse texto sagrado, colocando como um ponto fundamental para o povo na época aquilo que era necessário perante a inspiração divina. E o terceiro item é estar dentro da analogia da fé. O que nós consideramos como analogia da fé? Por analogia da fé, entendemos a coesão de verdades entre si no projeto total da revelação. Isso aqui é importante porque quando nós falamos sobre a leitura da Sagrada Escritura, o que ocorre é nós imaginarmos que, por exemplo, no Antigo Testamento, por alguns textos apresentarem um Deus rígido, um Deus vingativo, um Deus muitas vezes que pode ser interpretado como rancoroso, nós temos que ter muito cuidado com relação a essa interpretação e nós temos que observar a partir da luz do Evangelho, a partir da luz do Novo Testamento, as condições e as situações que o povo do Antigo Testamento estavam passando, observar que tudo é um processo que leva ao cume, ao ápice do próprio Cristo, e que Deus, ele sendo 100% amor e pleno, ele não trabalha com sentimentos humanos no intuito, por exemplo, de vingança, de condução para a morte, de condução para uma guerra. Nós temos que saber que Deus, sendo amor, ele não pode deixar de ser plenamente amor. Então, dentro da exegese bíblica, dentro da interpretação bíblica, nós devemos olhar todo o contexto do Antigo Testamento, daquilo que ele expressa como informação, da situação cultural, política, social, religiosa do povo na época, e olhar dentro dessa situação como que, perante a luz do Evangelho, perante a luz do Novo Testamento, aquele povo se colocava, aquele povo estava dentro das suas condições momentâneas, naquele ponto específico da história. Por isso que nós temos a hermenêutica, que ela faz uma interpretação do texto e ela atualiza o texto para a nossa época, no sentido de apresentar o cenário daquele povo, e nós podemos interpretar e entender o que aquele povo estava passando, o que aquela revelação, aquela fonte de inspiração divina queria dizer e queria apresentar e demonstrar para aquele povo naquele exato momento, nos fatores políticos, econômicos, sociais que ele sofria. Okay? Depois nós temos a exegese, que ela faz essa interpretação bíblica pelo próprio texto, observando o texto, verificando o que os autores queriam dizer com relação à época, verificando como era o procedimento do escrita, como ele queria apresentar informações além do texto que fossem significativas para os leitores da época, fazer essa interpretação e, através da hermenêutica, atualizar para os nossos dias atuais. Então, dentro da Sagrada Escritura, nós temos, segundo a própria tradição da Igreja, né, que a gente já pula para o parágrafo 115, nós podemos distinguir alguns sentidos da Escritura, sendo um sentido literal, pela própria escrita, e um sentido espiritual, que nós possamos analisar mais 3 pontos dentro desse sentido espiritual. O que quer dizer esse sentido literal e esse sentido espiritual? Então, olha só, aqui no parágrafo 116. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese, que segue a regra da correta interpretação. Ou seja, pela exegese, nós lemos o texto e fazemos essa interpretação do texto de uma forma correta e do seu próprio sentido. O que aquele texto quer me dizer? O que aquele texto quer passar de informações? Okay? Literalmente, aquele escrito pelo profeta, de forma inspirada, o que ele quer me transmitir por sua letra, propriamente dito. E depois nós temos o sentido espiritual, que aqui no Catecismo da Igreja Católica é colocado da seguinte forma: graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ela fala, podem ser sinais.
Então, quando ele fala na unidade do projeto de Deus, nós temos que pegar todos os cenários, todos os fatores históricos, nós temos que pegar a conexão entre Novo e Antigo Testamento e fazer essa interpretação através de 3 pontos de vista. Quais são eles? Primeiro, o sentido alegórico. O que é o sentido alegórico? Que podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Um exemplo que ele coloca aqui. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também um batismo. Então, o escrito alegórico é aquele que faz referência, coloca esse sentido místico da escritura, que pode ser levado à plenitude da revelação através dos acontecimentos durante todas as escrituras até Cristo. Também nós temos o sentido moral, que são os acontecimentos relatados na Sagrada Escritura para nossa instrução, para o nosso conhecimento, que nos leva a um bem agir, que nos leva a um comportamento moral, propriamente dito, perante a sociedade, perante os irmãos. E nós temos o sentido anagógico, que ele coloca aqui. Podemos ver realidades e acontecimentos que sua significação eterna conduz-nos à nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal de Jerusalém celeste. Então, essa interpretação anagógica, ela nos leva a refletir sobre as promessas futuras, assim como a nossa pátria e destino. Por exemplo, uma condução, uma leitura do Apocalipse, uma visão futura, uma visão mais escatológica da Bíblia, em algumas passagens, esse que é um dos sentidos dessa leitura e do sentido anagógico da Bíblia. Então, só para resumir, nós temos aqui a Bíblia ela sendo lida, sendo interpretada de uma forma literal e espiritual. Literal é uma forma exegética, no próprio sentido da palavra, e a forma espiritual é aquela que, através das inspirações, nós passamos por 3 vertentes, que é o sentido alegórico, as alegorias, né, que são realizadas, Cristo, Novo Adão, enfim. O sentido moral, aquilo que nos faz bem agir, bem comportar, com relação à nossa convivência social, por exemplo, o Sermão da Montanha, que apresenta todos os relatos, e o sentido anagógico, que nos leva às inspirações futuras, da nossa futura pátria, dessa apresentação mais escatológica da Bíblia, que nós podemos ter um exemplo, o Apocalipse. Aqui no parágrafo 118, ele apresenta um resumo bem legal de como esse sentido das escrituras, que é do parágrafo 115 ao 117, ele pode ser resumido. Olha só. A letra ensina o que aconteceu, sentido literal. A alegoria, o que deve crer. A moral, o que deves fazer. E a anagogia, para onde deves caminhar. Então aqui ele, em uma frase, ele faz o resumo de todo esse contexto do sentido literal e sentido espiritual, e dentro do sentido espiritual, as 4 vertentes da alegoria, moral e sentido anagógico, certo? Aqui ele complementa ainda com relação a qual que é a função do exegeta quando ele pega a Bíblia e procura fazer essa interpretação literal, essa observação dos escritos. É dever do exegeta esforçar-se dentro dessas diretrizes, as apresentadas, para entender e expor com maior profundidade o sentido da Sagrada Escritura. Então, ler, interpretar e apresentar um aprofundamento dos sentidos da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho como que preparatório, amadureça o julgamento da Igreja, pois todas estas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o divino ministério e mandato de guardar a interpretação da Palavra de Deus. Lembra que nós falamos sobre a parte do depósito da fé na Igreja, que tudo aquilo que foi revelado, a Igreja, em seu magistério, ela também é um guardião. Então, toda a interpretação também da Palavra de Deus, ela passa pela visão do magistério. A Igreja ela exerce esse juízo no seu ministério para bem guardar e bem conduzir esse processo de interpretação.
Então, por isso que a gente deve ter muito cuidado com algumas interpretações da Sagrada Escritura, principalmente quando são partes isoladas que são colocadas no sentido de juízo, no sentido moralista, no sentido de condenar alguém, antes de verificar todo o contexto, porque Deus é amor. É lógico que nós temos nossas leis, temos os mandamentos, mas muito cuidado com essa Bíblia interpretada, ok? Essa Sagrada Escritura, no caso, interpretada, porque a própria Santa Igreja, né, a própria Igreja, ela é por primazia, esse guardião das interpretações da exegese bíblica. Ou seja, e a Sagrada Escritura que nós temos hoje, falando da Igreja Católica propriamente dito, porque nós sabemos que existe, a nível de Antigo Testamento, essa diferenciação da quantidade de livros da Bíblia evangélica, a Bíblia protestante, e da Bíblia católica. Na Bíblia católica nós temos um total de 73 livros. A diferenciação está desses dois cânons, né, no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento as duas obedecem o mesmo volume de livros, o mesmo número e o mesmo formato de escritos, propriamente dito. Então olha só, aqui no parágrafo 120 ele coloca: foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deveriam ser numerados na lista dos livros sagrados. Essa lista completa é denominada cânon das Escrituras, ou seja, o conjunto de livros. Ela comporta 46 livros no Antigo Testamento e no Novo Testamento 27 livros. Então aqui, se você observar o parágrafo 120, olha só, aqui no parágrafo 120, ele traz essa informação. Aqui são 73 livros e aqui embaixo ele traz quais são esses livros propriamente ditos. Okay? Então na Bíblia Católica nós temos um total de 73 livros, sendo 46 no Antigo Testamento e no Novo Testamento 27. No Antigo Testamento existe essa diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica, Bíblia Protestante, mas dentro do cânon do Novo Testamento as duas são iguais, 100%, certo? E o Antigo Testamento, vamos falar um pouquinho sobre ele. O Antigo Testamento, com a chegada, vamos dizer assim, do Novo Testamento, ele não é anulado de modo algum. O Novo Testamento ele serve como uma fonte de inspiração também. Só que nós devemos levar em consideração, como diz aqui no parágrafo 121, que o Antigo Testamento ele é uma fonte e uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, pois a aliança do mesmo, a antiga aliança, ela nunca foi revogada. Okay? Até Cristo cita isso no próprio Evangelho. A gente pula aqui para o parágrafo 123, que ele coloca o seguinte: os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de que rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. Isso é o marcionismo. Ok? Você não pode negar o Antigo Testamento simplesmente dizendo que nós temos o Novo Testamento, ele que vale, e o Antigo Testamento ele não serve mais, porque Cristo, na sua revelação, Cristo no ápice dos tempos, ele é a fonte divina de verdade e a gente não precisa mais nada além dessa revelação do Novo Testamento. A gente tem que levar em consideração que o Antigo Testamento ele passa pelo processo da economia da salvação. Ele passa pelo processo dessa revelação divina até chegar a Cristo. Então, nós temos que ter muito cuidado com relação a esse cenário, ao mesmo tempo que a gente tem que ter muito cuidado em achar que só no Antigo Testamento existem dizeres que não podem ser analisados a partir do Novo Testamento. Um equilíbrio aí para que nós encontremos a verdade nas Sagradas Escrituras e a inspiração que levou com que as palavras fossem traduzidas em palavras humanas. Okay? Aqui já no Novo Testamento, nós temos a verdade definitiva da revelação divina, que é o próprio Cristo. Parágrafo 124, na metade dele, é colocado assim: estes escritos fornecem-nos a verdade definitiva da revelação divina.
Se o objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como os inícios de sua igreja sob a ação do Divino Espírito Santo. Os evangelhos são coração de todas as escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho da vida, da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Então, nos evangelhos, no Novo Testamento, mais especificamente nos novos evangelhos, nós temos o ápice, o centro e o coração de toda a escritura, no sentido que é lá que o próprio Cristo nos fala, é lá que o próprio Verbo divino encarnado nos revela o amor de Deus, nos revela os seus ensinamentos, e toda a Bíblia ela tem a sua validade e tem o seu desígnio na economia da salvação para chegar a esse momento específico. Por isso que toda a Bíblia ela tem como uma forma de interpretação, uma forma de análise, essa parte de tipologia com o olhar em Cristo a partir daquilo que ocorreu no passado, certo? Então, quando nós olhamos os cenários da Bíblia, seja de forma alegórica, seja de forma literal, nós temos que observar na luz do Evangelho aquilo que Cristo colocou como verdade, ok? Na formação dos evangelhos, nós podemos distinguir 3 etapas. Então, aqui no parágrafo 126, ele apresenta as 3 etapas da formação dos evangelhos. A primeira etapa é a vida e o ensinamento de Jesus. Então, vamos pegar lá o Novo Testamento, e vamos olhar de um modo que, mesmo que ele ainda não estivesse escrito, a gente está observando esse caminho de construção, essa formação, ok? Então, na primeira etapa, Jesus Cristo, Verbo encarnado, veio na Terra, se tornou 100% homem, 100% Deus, através da encarnação do Espírito Santo na Virgem Maria, concebeu e deu à luz ao Filho de Deus. E a partir daí, passando o tempo, ele começa a ensinar e ele começa a apresentar a sua vida de forma pública. Nós temos um primeiro passo aí. Depois disso, nós temos Jesus caminhando entre o povo, escolhendo seus discípulos e falando com esse povo, ensinando esses discípulos de forma oral. Até o momento não tinham-se os escritos, propriamente dito. E depois, em um terceiro momento, nós temos os evangelhos escritos, em que os autores sagrados, eles transmitem através da forma escrita tudo aquilo que foi recebido a partir da tradição oral. Então, a formatação e a formação dos evangelhos, elas seguem essas 3 etapas, e o evangelho ele ocupa esse lugar especial na igreja, porque ele apresenta de forma direta, de forma clara, o próprio Cristo falando conosco. Então, aqui no parágrafo 127, ele coloca o seguinte: não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre, Cristo, ensinou com suas palavras e realizou com seus atos. É acima de tudo o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário para a minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. Ele coloca como citação de rodapé o número 127, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então o Evangelho é o coração da Sagrada Escritura, e é lá que todas as inspirações, todas as verdades, na plenitude dos tempos, são reveladas a partir do próprio Deus, próprio Cristo, de uma forma direta, através do seu Filho. Deus falando diretamente com o seu povo. Em toda a Bíblia nós temos as inspirações divinas, mas no Evangelho nós temos o próprio Deus falando em língua humana com o seu povo, ok? E por isso que nós temos a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, porque sendo todo um processo de construção até a chegada de Cristo, nós temos essa economia da salvação, o que a igreja também chama de tipologia. O que é essa tipologia? Olha só no parágrafo 128. A igreja, já nos tempos apostólicos, lá atrás,
e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos graças à tipologia. Esta, a tipologia, discerne nas obras de Deus contidas na antiga aliança prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Lembra que nós falamos Jesus o novo Adão, o Mar Vermelho, a travessia, batismo, libertação. Esse seria o processo de tipologia, você fazer a referência entre os escritos. Por isso os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo, morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta conteúdo inesgotável do Antigo Testamento e ela não deve levar a esquecer o que esta conserva seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou, certo? Tipologia, aqui no parágrafo 130, exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus será tudo em todos. Também a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perderam seu valor no plano de Deus pelo fato de serem ao mesmo tempo etapas intermediárias deste plano. Então, o que acontece? Na tipologia existe essa comparação, essa analogia, em que nós verificamos tudo à luz de Cristo, só que o povo do Antigo Testamento, os profetas, os patriarcas, eles não perdem o seu valor pelo fato de fazer parte da história. Pelo contrário, eles participam pela inspiração divina e pelo chamado de Deus dessa, novamente, economia da salvação, que é o projeto de Deus que tem como ápice o seu Filho Cristo em nosso meio. Ok? Então aqui finalizando no parágrafo 131 e 133, a Sagrada Escritura na vida da igreja, como nós devemos considerar a palavra de Deus em nosso meio, ele coloca o seguinte: é tão grande o poder e eficácia encerrados na palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja e para seus filhos, firmeza na fé, alimento na alma, pura e perene fonte de vida espiritual. É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. Finalizando, a Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos a que, pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam a eminência da ciência de Jesus Cristo. E conclui: com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Então, as Escrituras são o próprio Cristo que nos é comunicado e nos inspira através do Espírito Santo como obra de inspiração na história da humanidade, certo? Então, quando você ignora as Escrituras, você também está ignorando o próprio Cristo, e a igreja venera a própria Escritura, a própria palavra de Deus, palavra única. Por isso que não existem palavras de Deus, é a palavra de Deus. Por isso que quando nós terminamos, quando o sacerdote termina de proclamar o evangelho, ele não fala palavras da salvação, ele fala palavra da salvação, que é una, porque é o próprio Cristo presente na palavra de Deus, e nós temos essa veneração tanto quanto o próprio corpo de Cristo, certo? Então aqui, meus queridos, para finalizarmos esse vídeo, vamos ler aqui o resumo dessa etapa, e no próximo vídeo nós vamos entrar na própria profissão de fé, no capítulo 3 da resposta do homem a Deus. Até o momento nós vemos Deus se revelando, Deus se manifestando por amor ao homem, só que isso exige uma resposta do homem a Deus. E como se dá essa resposta? Através da fé. Por isso que nós cremos, nós professamos essa fé, que recebendo todo o processo de revelação, nós afirmamos que cremos, vivemos e queremos isso para a nossa vida através dos sinais visíveis de Deus, certo? Isso é um item para o próximo vídeo. Agora aqui finalizando, no parágrafo 134, ele coloca que toda a escritura divina é um único livro, e este livro único é Cristo, já que toda a escritura divina fala de Cristo e toda a escritura divina se cumpre em Cristo. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e, por serem inspiradas, são verdadeiramente palavra de Deus.
Deus é o autor da Sagrada Escritura ao inspirar seus autores humanos. Age neles e por meio deles, fornece assim uma garantia de que seus escritos ensinem sem erro a verdade salvífica. Então nós estamos falando aqui de um contexto teológico. A Bíblia, teologicamente, ela não possui erros. Okay? Ela é o próprio Deus falando, a própria palavra de Deus e a própria revelação de Deus ao homem em suas palavras. A interpretação das Escrituras inspiradas deve, antes de tudo, estar atenta àquilo que Deus quer revelar por intermédio dos autores sagrados para a nossa salvação. O que vem do Espírito só é plenamente entendido pela ação do Espírito. A Igreja recebe e venera como inspirados os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Os 4 evangelhos ocupam um lugar central, já que Cristo Jesus é o centro deles. Isso nós estamos falando dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, porque sinóticos, porque são semelhantes, e o evangelho de João, propriamente dito. A unidade dos 2 testamentos decorre da unidade do projeto de Deus e de sua revelação. O Antigo Testamento é válido, ele não é anulado pelo Novo, e ele existe uma conexão com o Novo Testamento a partir do projeto de Deus, da sua redenção, da sua revelação e do seu amor para com o ser humano. Por isso que tudo deve ser observado à luz do Novo Testamento, à luz de Cristo. O Antigo Testamento prepara o Novo, ao passar para este último, cumpre o Antigo. Os dois se iluminam reciprocamente, os dois são verdadeiramente palavras de Deus. E aqui ele conclui, no parágrafo 141, a Igreja sempre venerou as divinas escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor. Ambos alimentam e dirigem a vida cristã. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Ok? Então nós terminamos mais este vídeo do Catequizando e no próximo vídeo nós vamos introduzir o capítulo 3, a resposta de Deus ao homem, a partir do parágrafo 142. Certo? Muito obrigado por ter ficado conosco até este momento. Eu peço para você, por gentileza, se puder compartilhar esse vídeo, faça para ajudar o canal a crescer. Se puder deixar seu like, ativar o sininho de notificação, isso também vai ajudar a você receber uma informação, uma notificação sempre que existir um novo vídeo no nosso canal. Se existir alguma dúvida, deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.